Olha, nos últimos anos, o Brasil tem registrado quedas de aeronaves que levantam questionamentos sobre a segurança do transporte aéreo no país. Apesar de ser considerado um dos meios de transporte mais seguros do mundo, fatores como manutenção das aeronaves, fiscalização e regulamentação do setor são sempre debatidos quando tragédias acontecem. Para entender melhor os desafios e a segurança do sistema de transporte aéreo no Brasil, eu vou conversar ao vivo agora com Georges Ferreira, que é advogado e professor de Direito Aeronáutico. Ele está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem, professor. Então, para a gente começar, o transporte aéreo continua sendo considerado um dos mais seguros do mundo, certo? Olha, o transporte aéreo, ele revolucionou a humanidade. O transporte aéreo, ele fez com que o mundo se unisse, né? Tivemos a globalização, que é muito importante. E o mais interessante é que a atividade aérea, ela se desenvolveu com uma segurança por conta da padronização de suas regras, da padronização dos equipamentos, da padronização dos treinamentos e, obviamente, né, da manutenção. Então, uma manutenção que se dá em uma aeronave no Brasil é a mesma manutenção que se dá nos Estados Unidos. Nós temos todos esses padrões aí muito bem estabelecidos. O Brasil, ele não deve em nada em relação à fiscalização para os Estados Unidos, para uma Inglaterra. Aliás, aqui no Brasil, a nossa fiscalização é extremamente rigorosa, tá? Ainda que a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, careça de meios. Nós precisamos de muito mais funcionários. Acredite-se que a ANAC tem uma defasagem de 40% do pessoal que seria necessário para efetivar a fiscalização. Mas só para nós explicarmos quais são as diferenças, para você fazer a manutenção de uma aeronave, e é importante que isso fique claro para o público, você não pode pegar um avião, ainda que ele seja um avião de pequeno porte, e levar em qualquer oficina. Mesmo uma aeronave de pequeno porte, que ela seja certificada, ela tem que fazer a manutenção em uma oficina que é autorizada pelo fabricante, com treinamento pelo fabricante, autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil, inclusive os próprios mecânicos têm que ser credenciados, inclusive no próprio tipo da aeronave. Então, a aviação é um assunto muito sério, tá? E o que é mais importante, quando acontece um acidente na aviação, no Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos, todos ficam sabendo. Isso chama-se cultura de segurança na aviação, que trabalhamos principalmente com prevenção e buscando evitar que erros possam se repetir. Perfeito. Recentemente, nós vimos nos Estados Unidos um acidente que ainda não está totalmente esclarecido, claro, está em investigação. Um avião colidiu com um helicóptero ali na hora de fazer a aproximação para o pouso. Um caso como esse acontecer na capital dos Estados Unidos, né, uma grande potência como mostra o que para todos nós? O que a gente pode dizer a respeito de um episódio como esse que acaba acontecendo, mesmo com tanto rigor na fiscalização e nos cuidados ali para prevenir? Acidentes na aviação não podem acontecer. Quem trabalha com segurança na aviação jamais pode estar satisfeito com qualquer nível de segurança. Então, por mais que você passe 1 ou 2 anos sem acidentes, você sempre tem que estar aprimorando e melhorando suas práticas. O que aconteceu nos Estados Unidos é algo que, para muitos na aviação, ainda não tem uma explicação, pelo menos lógica, ou alguma coisa plausível. Porque, sim, o aeroporto de Washington é extremamente controlado. Nós temos ali, né, o Pentágono, temos a Casa Branca, nós temos o Congresso, que são áreas de voo, inclusive proibidas, que têm defesas aéreas, inclusive capazes de reagir imediatamente a qualquer ameaça, ainda mais agora que tivemos recentemente a posse de um novo presidente nos Estados Unidos. E nós temos esse tipo de operação, inclusive no Brasil. Nós temos Congonhas, que tem uma grande movimentação de helicópteros, temos o Santos Dumont também, que são aeroportos que são extremamente movimentados e que nós temos, então, né, helicópteros que segregam a sua área especial para que seja feita uma separação que evite esse tipo de conflito. O que aconteceu em Washington, obviamente, né, que estão tendo muitas especulações, mas até o momento, né, o que nós temos de concreto é que, em tese, parece que uma tripulação de um helicóptero militar daquele para operar precisa de pelo menos 4 pessoas, tinha 3 a bordo, tá? Nós não sabemos a natureza de operação. Aparentemente, a aeronave estava coordenada,
não teria sido comunicado um conflito de tráfego para a aeronave, mas apenas para o helicóptero. O que também está sendo levantado é se tinham controladores de tráfego em número suficiente para lidar com aquele tráfego daquele momento. Parece que as investigações, porque até agora temos especulações, e mesmo assim estão dizendo um número insuficiente até mesmo de controladores de tráfego aéreo. Temos também os equipamentos a bordo da aeronave, porque mesmo aeronaves militares, quando elas operam em zonas civis, ela tem transponders e tem caixas anticolisões que conversam com os equipamentos das aeronaves civis e também com o controle de tráfego aéreo civil. Agora, tudo isso aí, com certeza, vai ser levantado e um relatório final, ele vai ter o que nas suas conclusões? Porque um relatório de investigação aeronáutica, ele não busca culpados, ele não busca responsabilização civil ou criminal, mas apenas aprimorar as práticas e recomendações de segurança, vendo quais foram os fatores contribuintes e os fatores determinantes que podem ter levado para aquela tragédia, que realmente é incompreensível por enquanto ainda. Pois é, um acidente muito estranho, né, à primeira vista. Agora o senhor falando aí sobre a possibilidade de faltarem profissionais, algo nesse sentido. E por se tratar de um helicóptero da Força Militar dos Estados Unidos, e ter acontecido na capital do país, né, próximo ali, entre aspas, ao presidente, isso gera um constrangimento ali, né? Sim, isso gera constrangimento na aviação do mundo inteiro. Agora, para você ter uma ideia, o Brasil, até para tranquilizar aqui as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, o Brasil é um dos países cujo controle do tráfego aéreo está a cargo, né, pelo menos na parte ar da Força Aérea, é um dos países que está sempre entre primeiro ou segundo lugar em conformidade na Organização da Aviação Civil Internacional. Então, o Brasil, depois, principalmente daquele acidente que aconteceu com o avião da Gol, nós não paramos de implementar medidas, né, para melhorar o nosso controle de tráfego aéreo. E mesmo assim, nós não baixamos a nossa guarda, nós não baixamos o nosso estresse. Agora, aquilo ter acontecido nos Estados Unidos, parece que era um problema que já estava se arrastando há algum tempo em relação à seleção de profissionais ou à disponibilidade da quantidade daqueles, mas, como eu digo, não é porque aconteceu nos Estados Unidos que constrange apenas os Estados Unidos. Isso constrange todo o sistema de aviação civil internacional, que tem que buscar respostas, né? E que temos que buscar melhores práticas, porque, como se diz, um acidente na aviação é inaceitável. Perfeito. Agora, o senhor também está mencionando aí a questão das investigações, e quando a gente vê um acidente aéreo acontecendo, aqui no Brasil, e agora o senhor me disse que isso é padronizado, a gente percebe que são feitas várias investigações distintas, né? Uma independente da outra. Explica pra gente por que isso acontece. No caso nos Estados Unidos, obviamente que nós teremos a investigação por parte do The National Transportation Safety Board, NTSB, que é o órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos civis nos Estados Unidos. Teremos também a investigação por parte das forças da Força Aérea Norte-Americana. Teremos também a investigação por conta do FBI ou também por conta, né, da autoridade policial que seja responsável. Se nós transportássemos isso para o Brasil, o que nós teríamos para nós entendermos melhor? Nós teríamos as autoridades da Agência Nacional de Aviação Civil para fazer a investigação do acidente aeronáutico. Nós teríamos, junto com a ANAC, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, junto com o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que tem os laboratórios mais modernos no mundo também para levantar essa situação. A Força Aérea Brasileira também participaria. Agora, a ANAC e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo e o CENIPA, como nós explicamos, eles fazem relatórios onde eles falam quais são os fatores contribuintes, os fatores determinantes, e não gera culpa, responsabilidade de operadores, de questões de equipamentos, etc. Por outro lado, nós podemos ter aqui no Brasil investigações policiais, como já aconteceu em vários outros acidentes, que podem envolver desde a Polícia Federal ou também a própria Polícia Civil do local. Aí sim, a autoridade policial que for envolvida na situação, ela vai buscar os responsáveis de ordem criminal para verificar se teve uma questão voltada à culpa, à responsabilidade, tá? Se teve algum dolo em toda essa situação e buscar, obviamente, né, toda aquela cadeia condenatória, formar provas para então levar para o Poder Judiciário. Tá? Por outro lado, a questão das indenizações civis já deve ficar a cargo do interesse das partes que devem procurar a justiça para, então, tratar de questões envolvendo indenizações e outros.
Perfeito. Para a gente finalizar, queria que o senhor explicasse para quem está em casa. Viajar de avião é seguro e por quê? Viajar de avião é seguro, por quê? Porque a aviação ela tem se desenvolvido ao longo desses 100 anos, como nós colocamos aqui, sempre puxando a tecnologia, puxando a própria questão até mesmo das relações interestatais. Então, o mundo, depois da aviação, transformou-se num local mais integrado, mais seguro. As estatísticas demonstram que a probabilidade de você sofrer um acidente aéreo, por exemplo, dentro do Brasil, seria uma estatística de praticamente você teria que voar 120 vezes por dia durante quase 100 mil anos. Quer dizer, é uma coisa é muito mais arriscado você atravessar a rua da sua casa e sofrer um acidente do que você entrar num avião, tanto da aviação comercial como da aviação geral. Mas aquilo que nós colocamos, com segurança, você não brinca. Agora, é natural que as pessoas se sintam menos confortáveis em voar em aeronaves. Por quê? Porque as pessoas não têm o controle da situação, não sabem o que vai acontecer, quem está dominando aquela máquina, que está voando a 10 mil metros de altura, a 900 km por hora, menos 50 graus do lado de fora. Mesmo assim, podem ir tranquilo, que o Brasil tem os melhores profissionais da área de aviação, tanto da parte de manutenção, quanto da parte operacional, como da parte de controle de tráfego aéreo. E os equipamentos que são utilizados pela aviação comercial brasileira são equipamentos, sim, de primeira linha. Perfeito, professor. Não pode pensar demais nisso tudo que o senhor falou, né? 10 mil metros de altura, 900 quilômetros por hora, 50 graus frios ali, né? Negativos. Negativos do lado de fora. Se a gente pensar muito nisso, a gente não entra no avião, não. Obrigado, viu, professor? Um abraço. Até a próxima. Grande abraço, a grande qualificada audiência. Obrigado. Tchau, tchau.